em todos os pontos do NET, tá? Uhum. Bom, Então, gente, boa noite. eu Peço desculpas porque, né, a questão aqui, o problema entre a cadeira e o computador é sério, né? Então, eu preparei todo o processo para a gente hoje e ele aparece aqui com o meu computador como não existindo. Então, primeiro que vai aparecer um nome diferente, porque a nossa palestra é Mágoas Familiares e Alienação Parental, Repercussões na Criança em Contexto Escolar. ah, Passa para mim, Caterine, por favor. Sandra, Já antes foi? de tu começar, se tu Sim, me permitir, eu vou. Acho que claro. algumas pessoas já te conhecem, algumas não te conhecem, eu posso te apresentar. Ah, tá, desculpa. Sandra é psicóloga clínica e jurídica, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência e em terapia conjugal e familiar. Tem vários livros e artigos científicos publicados, né? E é coordenadora do Espaço Único de Brasília, né? E ela hoje vem falar para a gente desse tema, né? Que afeta tanto as famílias, afeta tanto a sociedade, a escola, né? A gente vai ter uma discussão bem interessante e profícua, com a mais absoluta certeza. Então Obrigado, vamos lá, querida. Caterine. Pode pular já a primeira, Caterine. Já pode passar. Bom, ah, não, no anterior. A anterior, isso. Quando eu vou falar hoje de alienação parental, nós temos aqui o Maurício e o Lucas, são dois batalhadores da área. A gente anda numa briga grande, né? Porque tem um grupo muito grande de pessoas que querem derrubar a lei da alienação parental e a gente está fazendo uma luta grande para mantê-la, né? Porque nós entendemos que é fundamental essa lei como uma lei pedagógica, uma lei preventiva. Então, eu quero começar discutindo com vocês, né, como o tema são as mágoas familiares, né, e alienação parental. Eu quero trazer para vocês alguns conceitos, inicialmente, que falam da questão da família, né? Eu, como terapeuta de família, começo por aí. Eu gosto muito dessa definição do dicionário Ruais, que ele diz que família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, aí tem algumas questões que eu gosto muito, né? É um núcleo social. Então, família não é necessariamente biológico. Laços afetivos, que eu entendo como a questão fundamental quando há uma reunião de pessoas. Compartilham, às vezes, o mesmo espaço e mantêm entre si, isso para mim é fundamental, uma relação solidária. Porque sem essa relação solidária, a gente não consegue estabelecer uma relação familiar, né? Uma relação entre as pessoas. Então, eu gosto muito desse conceito exatamente por isso, né? Quando a gente está trabalhando e sai daquele conceito conhecido, né? De que família é o núcleo biológico, a relação é, genética, né? E tudo mais. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, gente, que me dá nervoso não enxergar ninguém. Pode passar, Caterine. Então, a gente precisa pensar hoje nos modelos de família que nós estamos lidando com eles, que a gente tem que analisar de formas diferenciadas, né? A gente hoje fala nas novas famílias. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? Ele discute muito hoje que a gente não tem uma família.
nós temos famílias. E se a gente volta ao conceito, né, que eu trago, se são uniões por laços afetivos, não é o contrato que vai, né, aquele contrato formal, que vai determinar se é ou não uma família. Né? A Rodineskov, que é uma grande psicanalista francesa, ela afirma que é possível compreender que a família composta de homem, mulher e filhos, ela é um fenômeno universal. Né? Mas nós precisamos pensar no conceito família dentro de uma cultura, dentro de uma estrutura social, né? Dentro de uma estrutura psicológica, e que varia de acordo com o tempo. Então, se a gente pensa, né, hoje, a Rojinesco nos traz três tipos: a família tradicional, a chamada família moderna. Então, a tradicional é aquela, né, papai, mamãe, filhinhos. A família moderna, onde entrou o divórcio, que é uma questão muito importante quando a gente vai falar de alienação parental, muito embora a gente tenha que pensar, né, quando a gente analisa um processo, se a gente vai olhar, né, o que eu costumo falar que, como assistente técnica, que é onde eu trabalho na área jurídica, a gente faz uma análise psicológica do processo, né? Ou a gente tenta ler nas entrelinhas daquele processo as questões psicológicas que estão ali. E, normalmente, a gente vai perceber que esses atos alienadores já existiam na vigência do casamento. Eles se acentuam com o divórcio, com a separação. Né? E a chamada família contemporânea, que eu também prefiro chamar de famílias contemporâneas, pode passar, Caterine, quando a gente vai pensar na questão das configurações familiares. Né? O que hoje nós configuramos como famílias? Uma nova forma de ligação entre os sujeitos, onde existe ou não uma forma de parentalidade que foge aos padrões tradicionais. Então, eu estou falando das famílias mononucleares, das famílias homoafetivas, das polifamílias, né? Do poliamor, das famílias adotivas, das famílias reconstituídas. Então, quando a gente fala das famílias, nós estamos pensando em tudo isso. E mais, né? O que é uma família? É só a união de duas pessoas? É a procriação que vai configurar? Hoje a gente fala das famílias de pets, né? É, são os pais idosos, né? O que é uma família? Pode passar. Eu gosto muito de pensar que se o simples fato de nascer transforma o sujeito em filho. E por que eu trago isso? Porque a gente entende que a questão da alienação parental ela vai estar muito configurada na maneira como esse sujeito está inserido simbolicamente na família. Então, se a gente pensa, né, o nascimento é um fator físico, a filiação é um fator social e político. Hoje a gente fala, né, da família socioafetiva, filiação socioafetiva. E o fator psíquico, que é a inserção do sujeito na ordem simbólica. Aí eu situo a alienação parental. Por quê? Porque o que nós vamos ver são sujeitos que se colocam numa relação que não suportam vivenciar a frustração daquele projeto, né, elaborado por ele quando essa relação se estabelece, e que os filhos que advêm dessa relação se transformam não em sujeitos de direito, mas em alguém que faz parte daquele sujeito. Em termos psicanalíticos, né, nós vamos dizer
que aquele sujeito, aquele genitor ou aquela genitora, não consegue se diferenciar daqueles filhos. E é como eu uso muito a metáfora daquele jogo do cabo de guerra, né? Ou a gente pode pensar também naquele sujeito que é só uma extensão e que não há o corte. Como não há o corte, aquele sujeito se torna o cabo no cabo de guerra, que é também quem é destruído, né? Muitas vezes na relação. Se a gente brinca com o elástico, né? O elástico vai, chega uma hora que ele perde a elasticidade. Ele não volta mais ao lugar. E essa é uma imagem que eu gosto muito de trabalhar. Vamos passar, Caterine? Quando eu penso na relação desse sujeito que ali deixa de ter o seu direito. Então, nós precisamos pensar que esses três fatores, físico, social e psíquico, guardam cada vez menos relação de dependência entre eles. Como é que a gente justifica as técnicas de reprodução assistida, né? Que desvincularam as relações de nascimento e dos genitores? Nem sempre, numa FIV, você tem óvulo e espermatozoide de um daqueles genitores, né? Os bancos estão aí para isso. Você vai lá, você literalmente escolhe o óvulo que você quer, o espermatozoide que você quer, eles são fecundados e implantados. Ali nasce uma gestação, mas é uma gestação que não está condicionada ao fator físico. O fator social de reconhecimento de uma linhagem não tem que ser necessariamente exercido pelo genitor biológico, né? Aí vem a socioafetividade. Nos atos, nos processos que envolvem alienação parental, a gente se preocupa muito com a questão da socioafetividade, porque muitas vezes ela é utilizada como um ato alienador, né? E não como um acréscimo de afeto. Muitas vezes esse sujeito vai ter 2 pais, 2 mães, 4 avós, 8 bisavós, e aí vai, e nem sempre, né, é um acréscimo. Muitas vezes, entre uma relação, um genitor ou uma genitora socioafetiva, na tentativa de apagar a importância, né, a relação com o outro. E aí a gente vem, né, pensando na questão dessa inserção no simbólico, né, do recém-nascido no simbólico, e a gente fica pensando como é que ele está se constituindo no sujeito. Eu falo do recém-nascido, mas a gente pode pensar na criança ou no adolescente que vivencia os atos de alienação parental e que não tem o direito de se constituir um sujeito independente, né? No direito, a gente chama de um sujeito de direito. E, normalmente, o que a gente vê nesses processos é que ele deixa de ser um sujeito de direito quando um dos genitores ou avós, tios, enfim, né? Madrasta, padrasto, se vê contrariado. Eu vou discutir um pouquinho ali na frente com vocês a questão do sujeito alienador, porque a gente precisa entender, né, quem é esse sujeito. Caterine, pode pular o próximo, tá? A gente precisa entender quem é esse sujeito, né, para que a gente possa pensar, né, no quem é essa família. Eu volto a insistir, gente. Quando eu analiso um processo, eu gosto, né, de ler esse processo como se eu fosse lendo uma linha do tempo, né?
eu faço uma entrevista ou várias entrevistas com quem me contrata, né, para trabalhar, e a minha primeira pergunta é: me conta essa história, porque eu vejo que o ato alienador ele está contido ali naquela história familiar, né? Ele está contido naquela história daqueles dois sujeitos que às vezes nem se constituíram como uma família, que se encontraram, reproduziram e de repente, né, tem um bebê, tem um filho, tem uma criança ou adolescente ali no meio e que não consegue entender, né, onde ele está situado. O problema da alienação, né, a meu ver, eu quando entro num processo, eu sempre digo, olha, o meu olhar não é para o adulto, o meu olhar é para o filho, né? Porque o adulto, os adultos são quem seguram o cabo, é o filho que arrebenta, né? Então, o meu olhar é sempre para ele. E quando eu vejo, né, trazendo um pouco da história, da escola, desculpa, quando eu vejo a escola ignorar esse fator, né, não perceber os sintomas que estão ali, que são sintomas que estão envolvidos com essa história familiar, né, eu vejo muitas vezes a escola como um cúmplice dos atos de alienação parental, né? E o que me chama muito a atenção, né? Normalmente, o que a gente percebe são sujeitos muito imaturos, ali se constituído como pai, mãe, avós, né? O responsável pelo bebê, pela criança, e como que esses atos alienadores, muitas vezes, vão ter como base fatores inconscientes. Eu sempre disse que o meu sonho era poder trabalhar com o alienador, poder fazer uma pesquisa, entender, né? Porque eu vejo, dentro da teoria sistêmica, que é o que eu trabalho na área jurídica, da área de família, eu percebo que, geralmente, o sujeito alienador vivenciou alienação na sua história e está ali reproduzindo um modelo que viveu, né, na sua história. Pode pular a próxima, Caterine. Então, nós precisamos pensar que não existe uma forma de organização familiar ideal. Do ponto de vista psíquico, as famílias são sempre construídas e os filhos sempre adotivos, pois são os laços afetivos que, como todo investimento, vão organizar o significante família. Eu tenho uma expressão que eu uso muito nos meus pareceres, né? Que vem lá da minha tese de doutorado, que eu digo que os pais, pai e mãe, precisam adotar afetivo e efetivamente os filhos, para que realmente, né, eles se constituam como família. E a gente vai se constituir como família, separados, juntos, reconstituídos, respeitando-se aquele lugar da parentalidade que não vai deixar de existir, né? Eu sempre escrevo também, num divórcio ou num não casamento, o que não existe mais é a conjugalidade. A parentalidade não vai deixar de existir. E quando a gente lê um processo que existe, onde existem atos de alienação parental, a gente percebe uma grande confusão entre conjugalidade e parentalidade. Em terapia sistêmica, a gente sempre gosta de trabalhar, né, com o conceito de sistema e subsistema, e a gente entende a família como um sistema e os subsistemas básicos ali da família nuclear
a conjugalidade, a parentalidade e a filiação, né? O divórcio termina o subsistema conjugal. O subsistema parental, não. O subsistema filial, não. Né? Ex-pai ou ex-mãe é muito difícil de existir. Perder o poder familiar, né, que a nossa Constituição hoje traz, é muito difícil. Mas na separação, a conjugalidade deixou de existir. Mas eu preciso aprender a respeitar a parentalidade. E essa é uma coisa que eu vejo acontecer nas escolas, quando a escola exime um deles do contexto escolar, né? Quando a escola diz, e geralmente para o pai, né? Porque ainda, embora a gente tenha a guarda compartilhada como regra, né? Nas relações das famílias que se desconstituíram, mas existe ainda, né, no direito brasileiro uma coisa que foi colocada, não é, Maurício? Você que é o advogado, me corrija, que é o tal do lar de referência. Né? Então, a guarda é compartilhada com o lar de referência, normalmente materno. E o que a gente Exatamente. percebe? Oi, Maurício, Estou dizendo exatamente, é assim mesmo. não é assim? Perfeito, Maurício é perfeito. advogado aí no Nordeste, aí, em Natal. E o que a gente vê, né, é que esse tal desse lar de referência dá àquele genitor que o detém a sensação do poder sobre o filho. Uma discussão que tem sido feita no IBDFAN é esse nome de guarda. Porque se a Constituição de 88, até a Constituição de 88, nós tínhamos a figura do pátrio poder. Né? Então, o pai tinha o poder sobre a família. Gente, eu conto isso sempre, que até parece uma piada, mas até 88, o pai ou o marido podiam impedir a filha ou a mulher de trabalhar, de estudar, né? Com a Constituição Cidadã, a de 88, nós hoje temos o poder familiar. Então, o poder familiar já dá à criança o direito de que os dois genitores tenham o que se chama de guarda. Mas ainda está lá no nosso ordenamento jurídico isso, né? Mas o que é a guarda? A guarda é a responsabilidade civil sobre o filho. Nós temos a guarda unilateral, em que um dos genitores detém essa responsabilidade civil, e a guarda compartilhada, que, para mim, é o que a Constituição Federal coloca para nós. Né? O poder familiar está aí. Porque, mesmo na guarda unilateral, o genitor que não a detém não perde o poder familiar. Mas isso acaba se confundindo, inclusive, com o conceito de convivência. Porque o fato de ter uma guarda unilateral não quer dizer que não haja uma grande convivência, ou uma guarda compartilhada que às vezes tem uma pequena convivência. Os pais moram em países diferentes. Um vai ter mais convivência né, naquele local que o filho mora. Mas a responsabilidade sobre a educação é dos dois. Por isso é que eu sempre digo que os pais precisam adotar afetiva e efetivamente os filhos. Pode passar, Caterine. Pode até passar a outra. E a outra. Vamos lá nos estágios do ciclo de vida familiar. Né? Por isso é que eu falo que eu gosto de ler no processo, eu gosto de ter a história, que é esse ciclo, né, familiar, porque é importante a gente pensar, e isso aqui é um conceito da McGolding, a, a vida familiar ela passa por ciclos, que começa até antes, começa com o namoro, com o conhecimento.
né? Aí vem, eu vou chamar de casamento qualquer relação, tá? Um novo casal, a família com filhos pequenos, família com filhos adolescentes e as transformações que ocorrem. Esses filhos saem, né? Se tornam filhos adultos, aí vem netos, genros, noras, e há um estágio tardio de vida. Cada um dessas etapas a gente pode entender como etapas organizadoras do ciclo de vida familiar e etapas de crises, porque são etapas que mudam a configuração familiar. Geralmente, né, começam os dois, né, os dois parceiros. Quando há opção, quando há o desejo dos filhos e eles chegam, muda a configuração daqueles dois parceiros, e aqui você coloca as adoções, por exemplo. Essas crianças crescem, se transformam em adolescentes e mexem muito com a constituição daqueles pais, porque ali há uma revivência da nossa própria adolescência. Esses filhos saem de casa. Hoje a gente está vivendo até uma coisa contrária, né? Porque há um prolongamento dos filhos dentro de casa, né? Mas eles saem. E mesmo se não saem, entram outras pessoas ali, né? Os genros, as noras, os netos. E ali, se não houve uma estruturação daquele casal ao longo desse tempo, quando esses filhos se tornam adultos, estando ou não dentro de casa, é preciso encontrar aquele casal. A gente diz que, nesse momento, muitas vezes, você olha para o lado e encontra um desconhecido ao seu lado na cama. Porque, muitas vezes, quando surgem os filhos, aquele casal se transforma em pai e mãe. Alguns até se chamam, né, de pai ou mãe, né? E a conjugalidade deixa de ser alimentada. Quando se tornam, né, de novo um casal, como a McGoldin fala, encontram-se dois desconhecidos. E aí a gente vai encontrar o estágio tardio de vida. E como é que essas pessoas vão se configurar ali? Pode passar, Gat. Nós vamos encontrar aí, gente, o divórcio, os recasamentos, né? O impacto do divórcio nos momentos diversos do ciclo de vida familiar, a família recasada, o padrasto e a madrasta, as famílias homoafetivas, as famílias mononucleares, as famílias adotivas, que são todas famílias que estão presentes no nosso universo e que a gente precisa trabalhar com elas para poder entender em que momento daquele ciclo de vida familiar se houve o divórcio ou a separação e em que momento os atos de alienação parental se configuram. É muito comum a gente encontrar, separou, principalmente nos divórcios litigiosos, a existência dos atos de alienação. Muitas vezes, o próprio tempo vai aplacar isso, porque as pessoas começam a elaborar o luto, né? Elaborar a dor, e dão aos filhos o direito de continuar tendo pai e mãe, quando não são mais marido e mulher. Quando isso, né, eu falo sempre que existem dois divórcios. Existe o divórcio, pode passar, Caterine, existe o divórcio que o Maurício vai lá no juiz e faz,
mas existe o divórcio emocional. Quando o divórcio emocional não acontece, nós vamos encontrar o litigioso. E ao encontrar o litigioso, né, que é o divórcio ele é um exemplo de uma crise transacional aí no ciclo de vida. Quando esse divórcio é litigioso, o que a gente encontra é uma triangulação com a justiça. Uma triangulação com a justiça, uma triangulação muitas vezes com a escola, uma triangulação com o ambiente médico, com o psicólogo. Porque o que eu percebo é que no divórcio litigioso não existe o desejo da separação. Então, que seja atrapalhando a vida do outro, eu vou me manter ligado. Eu vou me manter ali o tempo todo, através do advogado, através do juiz, através do psicólogo, através de quem for da escola, eu vou me manter ligado àquele sujeito. Então, um grande papel, aí falando para nós psicólogos, né? Um grande papel nosso nessas horas é reconhecer o que está latente, porque o manifesto, gente, é aquilo que chega. Ah, ele era agressivo, ah, ela era louca, ah, né? Na hora de separar, a gente tinha 5 garfos, ele quis ficar com 3, eu fiquei só com 2, enfim, né? Qual é o que está por trás daquela queixa manifesta? É aí, né, Maurício, que entra o nosso lugar do assistente técnico. É aí que a gente vai buscar entender. E aí, gente, eu estou falando com todo respeito, que eu só vi o Maurício aqui como advogado, não sei se tem mais um, e para o Maurício eu posso falar isso porque eu conheço o trabalho. O advogado familista, ele precisa ser um advogado que vise o acordo e não o litígio. Porque muitos processos vão para o litigioso por influência do advogado, né? Aí, gente, nós também, como psicólogos, como escola, como conselho tutelar, como aquele que está envolvido ali, precisamos ter isso em questão. Estimular o litígio, e eu estou trazendo isso por quê? Porque muita gente diz que está aí querendo derrubar a lei da alienação parental, que a lei é uma lei que estimula o litígio. E não é verdade. Ela é, quem teve a curiosidade já de ler, é uma lei muito pequena, né? É uma lei que é pedagógica e ela é preventiva. Pode passar, Caterine. Então, aquilo que eu falei, né? Os subsistemas, a família como um sistema constituída por subsistemas, o conjugal, o materno, o filial, o fraterno, o paterno, ele precisa ser olhado nos momentos em que o litígio existe. De quem eu estou falando, daquela mulher, daquele homem, daqueles avós, daquele filho. O que está latente naquele sintoma? Eu entendo o ato alienador como um sintoma. Eu digo mais, para nós que trabalhamos com o Winnicott, o ato alienador, para mim, é tendência antissocial. Para quem não trabalha com o Winnicott, a tendência antissocial foi entendida pelo nosso grande mestre como um pedido de socorro, como uma esperança de recuperar um objeto perdido. Então, eu tenho muito respeito quando eu
vejo um processo, né, que o ato alienador está tão claro. Eu conversava agora, 1 hora atrás, com um pai sobre isso. O quanto essa pessoa está nos pedindo ajuda. E é nosso papel como psicólogos, é papel da escola, olhar isso e poder dizer para essa pessoa: vamos falar sobre isso, o que é que está por trás do seu pedido. Pode passar. Pode passar lá para. Quando a família, pode passar mais um. Isso. Né? Então, o que a gente percebe é que os atos alienadores surgem quando a família não consegue gerenciar os possíveis conflitos decorrentes das transformações vivenciadas no ciclo de vida. Então, Maurício, você que é o advogado, vê isso, deve ver melhor do que eu. A gente vê muito divórcio com os filhos pequenos, os filhos adolescentes, os filhos saindo de casa. Lembram lá do ciclo de vida? E hoje nós estamos vivendo o divórcio do adulto maduro. Casais já 20, 30, 40, 50 anos de casados se separando. Né? É porque nós estamos vivendo muito mais e estamos buscando o prazer muito mais do que isso. Né? Pode passar, Caterine. Então, a gente precisa compreender a alienação parental a partir da perspectiva da teoria familiar sistêmica, que é entender que se trata de um fenômeno que acontece em uma família concebida num sistema dinâmico, em constante mudança, e no qual interagem diversos subsistemas, né? Que é aquilo que a gente falou: cônjuge, cônjuge, casal, filho, irmão, irmão. Além disso, acredita-se ser relevante situar a alienação parental no momento do ciclo vital vivido pela família. Se é dinâmico, se nós estamos em constantes mudanças, a gente precisa entender que esse ato alienador, né, que que a lei chama, ele é um sintoma daquele momento de vida que aqueles dois sujeitos vivenciaram. Pode passar. E é importante, né, pensar, gente, o quanto nós estamos vivendo hoje, o quanto tem ganho notoriedade os casos em que os pais infligem um sofrimento psicológico a seus filhos, envolvendo-se nas disputas pessoais, principalmente quando o divórcio é litigioso e mal resolvido. Isso surge nos consultórios, nas escolas, no sistema judiciário, ou mesmo na mídia, e esse tema tem sido recorrente devido aos efeitos deletérios percebidos em crianças e adolescentes envolvidos nas conflitivas dos pais. E nós precisamos ter muita atenção com isso. O índice de suicídio em adolescentes que vivenciam alienação parental é alto. O índice de adolescentes usuários de droga que vivenciam ou vivenciaram atos de alienação parental é grande. Os distúrbios na escola, os distúrbios fisiológicos, obesidade, são sintomas muito frequentes nos filhos que viveram, né, alienação. Pode passar, Caterine. A Marracini traz um conceito que eu gosto muito, que ela diz que, nesses casos, existe uma hemiplegia simbólica. Né? Esses filhos vão vivenciar um grande conflito de lealdade. Né? Que eu vejo, gente? Pai e mãe, um deles ou os dois, porque a gente precisa pensar numa alienação cruzada também.
aprisiona esse filho para que ele não se vincule ao outro. E esses filhos se veem obrigados, até porque nesse aprisionamento eu percebo um grande desamparo desses filhos, mas eles se apegam ali porque o outro genitor ou genitora são desqualificados. Então, eu não posso confiar numa pessoa desqualificada. Mas eu também não acredito naquele amor tão grande que aquele sujeito que me aprisiona diz que tem. Então, nós vamos encontrar. Mas, como é aquilo que eu tenho que me agarrar ali. Então, é o chamado conflito de lealdade. Mas o que, que acontece? Esses filhos se veem amputados na sua afetividade. Eu, uma vez, eu estava numa mesa redonda lá em Caxias do Sul, e o juiz de família da cidade estava na mesa comigo. E ele contando, né, que quando chega lá, principalmente a mãe, né, desqualificando demais o ex-parceiro, ele fala com ela assim: quer dizer que você acha que 50% do seu filho é isso aí que você está dizendo? Não, meu filho é. Mas como? Se o seu filho é 50% dessa pessoa tão desqualificada, você está me dizendo de um filho, né, que é isso daí. Ele diz que geralmente as pessoas pensam, né? E quando a Marracine e a Mota trazem esse conceito da hemiplegia, eu acho muito interessante, né? Essa hemiplegia simbólica. Agora, como é que essa criança ou esse adolescente, né, vai se desenvolver, vai acreditar nele, vai levar para a escola a possibilidade de aprendizagem, se ele se vê obrigado a negar uma parte que é dele, uma parte que é ele? Vamos passar, Caterine? Então, nós precisamos pensar que, quando falamos, né, de alienação parental e pensamos num processo sistêmico que envolve não só os sujeitos diretamente atingidos, mas todo o continente familiar que se vê envolvido no processo alienador. Porque quando eu retiro um da história, eu estou retirando toda uma cadeia familiar. Se eu impeço um pai de conviver, eu estou impedindo tios, avós, primos, né? Amigos, todo um subsistema que fazem parte daquela criança, daquele adolescente. Mas que, por ser desqualificado e pelo medo de perder o pouco que eles acreditam que têm, que é essa insegurança nesse afeto desse sujeito alienador, a criança se vê, né, perdida ali. E ela passa a somatizar. Essas somatizações, elas são muito claras nas escolas. As crianças se tornam mais agressivas, mais chorosas, dificuldade de aprendizagem, né? Rebeldia. Isso tudo é sintoma. E se a escola não consegue ver isso como um sintoma, aquela criança, aquele adolescente vai se tornar alguém vitimado pela própria escola. E se a escola corrobora o sujeito alienador que retira o outro do contexto escolar, a escola está sendo também conivente com tudo isso. Pode passar, Caterine. Pode passar isso aí também. Né? Só rapidamente, né, gente? A contemporaneidade redefine os papéis exercidos pelo homem e pela mulher na órbita doméstica.
Aí a gente está vendo muito essa repercussão, né, nos casos de disputa de guarda. O homem hoje ele tem um outro lugar social na família. Aquele pai lá da família tradicional, que era o pai patrocinador, né? Hoje ele é o pai participador. E ao participar, ele quer o vínculo com os filhos. Eu estou citando muito pai, gente, porque, infelizmente, nós ainda temos uma porção muito maior de mulheres alienadoras do que de homens. Né? Não que não existam, né, Maurício? A gente tem homens, a gente conhece homens alienadores, mas ainda temos uma quantidade muito maior de mulheres. Pode passar, Caterine. Passa lá até o portanto. Pode isso. Eu entendo que o ato alienador ele é um fenômeno relacional típico da família contemporânea. Por quê? E eu disse lá no início, gente, o ato alienador existe na família constituída. Eu uma vez estava dando uma palestra para assessores de juízes e promotores lá no fórum, e depois que eu acabei, veio uma moça falar comigo assim, professora, eu descobri que eu sou alienadora, mas eu sou casada e muito bem casada. Mas, professora, esse negócio todo que a senhora falou aí, que meu marido vai, vou tomar uma cerveja, já vendo lá, vai seu pai para o bar. E aí ela começou a me dar um monte de exemplos, né? Que na família constituída, gente, isso é considerado natural. Quando se separa, essas coisas se amplificam. E aí se tornam, tem o nome, né, de ato alienador. Então, a gente precisa pensar que o fenômeno da alienação ele tem sido relacionado a uma forma disfuncional manifestada por alguns casais que não conseguem separar a conjugalidade da parentalidade. Vamos lá, Caterine, passa mais outra. Estou preocupada com o tempo, André, senão a gente não vai conseguir conversar. Então, gente, são comportamentos que remetem a uma estrutura psíquica, né, já constituída, manifestando-se de forma patológica quando sai do controle. A ruptura da vida conjugal pode ocasionar no alienador um sentimento de abandono, rejeição e traição, gerando uma grande tendência vingativa. E ao não elaborar adequadamente o luto da separação, estrutura-se um processo de destruição, desmoralização e descrédito do ex-cônjuge. Só que a vítima nessa história é a criança ou o adolescente. Pode passar. A Lei 12.318 de 2010, que é a lei que rege no Brasil os atos de alienação, no seu artigo 2º, ela diz que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento de vínculo com este. Eu costumo falar, quando a gente começou há 15 anos, mais ou menos, a falar sobre alienação parental, essa questão, né, do repúdio ao genitor era muito clara. Eu brinco que os alienadores evoluíram. Hoje, e infelizmente, os psicólogos, e principalmente quem exerce as perícias e os estudos psicossociais, não evoluem. Em regra, tá, gente? Claro que nós temos excelentes peritos, excelentes estudiosos, né? Mas eu leio muito isso. A criança não repudia o pai ou a mãe, então não tem alienação parental. Ela não repudia, mas tem todo um processo à volta de atos alienadores que não são reconhecidos. Então, por isso que eu brinco, houve uma evolução do alienador.
Hoje, não necessariamente nós vamos cair nesses casos, que aí a gente vai entender como os casos de alienação muito graves ou graves, em que há o repúdio ao genitor, né? Mas a gente precisa, pode passar, Caterine, a gente precisa entender, né? Aí eu trago só um exemplo, gente, porque a síndrome da alienação parental ela não é reconhecida pela academia, né? Não está no DSM, não está no CID, é como se as consequências dos atos alienadores não existissem porque não está lá nos nossos códigos, né? Pode passar, Caterina. Mas nós precisamos pensar que o ato de alienação, que é o que a gente fala, que é o que nossa lei propõe, é uma ação consciente ou inconsciente que visa afastar ou dificultar a relação entre filhos, genitores e família extensa. Isso é que a escola vê, gente. Né? A mãe ou o pai que chega lá e diz: olha, não pode dar informação para a mãe ou para o pai. Gente, nós temos lei, né? A lei da, como é que chama? Da diretrizes e bases da educação diz que pai e mãe têm direito. A lei da guarda compartilhada diz que pai e mãe têm direito. A Constituição diz que a separação não acaba com o poder familiar. Então, quando a escola se nega a fornecer informação, né, para o pai, ou para a mãe, ou para os avós, essa escola está cometendo um ato de alienação parental. Né? Agora, a síndrome, gente, né, como um conjunto de sintomas que caracteriza uma doença ou um sofrimento psíquico, ela existe sim. Ela não é reconhecida pelo DSM, pelo CID, por isso a academia não a reconhece. Agora, nós que estamos na clínica, nós vemos as consequências, que são claras. Inclusive, infelizmente, nos deparamos com consequências graves, como o suicídio. Né? Pais, mães, adolescentes, crianças tentando suicídio, e quando você vê a história, você vê ali ato alienador grave. Doutora Sandra, Ui, diga. deixa eu só acrescentar um Claro. pontozinho aqui. O que eu acho mais interessante é que chega nas escolas e elas alegam, as escolas que alegam muito no que a gente tem visto nos processos, elas alegam bastante que o pai é somente o responsável financeiro. É, Então não deve ter as informações, né? O pensamento é esse, que o pai é só é o isso. provedor, aquele pensamento antigo. Da Então as família informações tradicional. são prestadas somente à genitora, ou somente a uma das partes que realmente é quem tem a guarda, geralmente é isso, né? Quem tem a É, guarda, então é a única que pode receber as informações, desde que não sabe da lei das diretrizes escolares, né? Que a lei sim, exige que sejam as informações passadas para ambos, né? Então, exato. independente de guarda, de independente, tanto é que estão exigindo isso. A guarda tem que, na hora da matrícula, perguntar se são separados, se tem guarda compartilhada, se é guarda unilateral, quem vai ser o responsável financeiro. Ou seja, isso é um absurdo, você entrar dentro da família, a escola querer passar por cima disso para poder prestar informação a só uma das partes, não existe, só É, um do casal, não existe. Isso é é um totalmente fora absurdo. do contexto. É Mas, um absurdo. infelizmente, né, Maurício, a gente ainda vê agendas escolares da criança que só tem um nome, ou Isso, que o nome do padrasto está no lugar do nome do pai. com certeza. A gente vê muito É, isso, muito. a gente vê O nome muito da criança isso. alterado, o nome da criança alterado, né? É, Totalmente, infelizmente. A gente tem quem trabalha, quem tem filhos, quem vê, pais separados, né? Que sofrem sim, isso. É muita mesmo. É um eu, número incrível. eu acompanhei um processo aqui que eu tive que chamar, puxar a orelha do pai. A criança E vinha para casa do... Oi, diga. outra coisa, processo que tem alienação parental, que tem denúncia de abuso, tem que se contratar assistente técnico, tem que ter uma pessoa capacitada para poder acompanhar para essas perícias, entendeu? Essas perícias judiciais. Eu vejo gente que acha que o advogado faz tudo, não faz, o advogado não resolve tudo. Então, essa área de perícia é uma área muito importante.
o juiz tem analisado bastante. Então, assim, a gente precisa realmente do assistente técnico que faça esse trabalho em conjunto, né, que esteja ali do lado, participando e dando essa força e analisando o processo inteiro, porque são Sim, eles que vão realmente é, fazer aquele relatório dentro, aquele laudo, né? sim. Em cima do que vem no relatório, em cima do que vem do relatório, né? A gente é que Importante, não faz o tenha dúvida. parecer, né? Que a gente chama. Parecer isso. Porque o laudo é a questão psicológica, a gente faz o Isso. parecer, É porque tem o né? assistente social e o psicológico, né? Aí, Sim, geralmente, é por equipe multidisciplinar e vem aquilo é, para a gente para que o pessoal faça esse trabalho em conjunto. Mas exatamente. deixando você continuar, doutora Sandra, senão a gente vai fazer um Obrigada, debate que vai Maurício. demorar aí. O Caterine, pode ir passando. Até uma que fala a forma como se vivencia o luto, isso. Então, aqui a gente encontra, né, uma das razões, uma das questões mais próximas da alienação, né? A não resolução, a não vivência do luto pela perda do objeto de amor frustrado, né? Quanto mais imaturo, mais difícil será vivenciar a perda. Então, o que eu vejo é que nos atos de alienação parental, essa reação pode aparecer de diferentes formas. E a mais comum é o ataque ao objeto perdido. Pode passar, Caterine. Quando penso no ato alienador, entendo então esse gesto como um pedido de ajuda, quando existe a esperança de reaver aquilo que foi perdido, e que nem sempre é o parceiro ou a parceira, mas é o status de estar casado, é o significado daquilo tudo, a frustração por um projeto que não foi cumprido, que entra aí, né, como um desapossamento, né? Houve a perda de algo bom que foi positivo, que foi retirado e que o sujeito em luto não consegue substituir por um objeto bom que já havia sido internalizado. E aqueles filhos acabam se tornando o espelho daquela frustração. Né? Pode passar, Caterine. Então, o que a gente chama, né, do sujeito, a quem chamamos o sujeito alienador? Esse sujeito que é impossibilitado de viver o processo de luto, né? Um ego imaturo, egocêntrico, que não consegue dar ao outro o seu lugar afetivo, social e individual. Eu não estou feliz, você não pode ser. Né? E é por isso que eu digo, uma outra metáfora que eu uso é que o filho vira bucha de canhão. Né? Tá sempre virado para um, ou cada um virando para o outro. Mas a criança está ali no meio, né? Ao ser posse e não sujeito, o alienador atua no sentido de alcançar o seu prazer. Desloca para o meio sua raiva e frustração, que vê como sua única saída. São sujeitos que estão presos a um estágio de desenvolvimento psíquico primário, não estão preparados para se separar do seu objeto de amor e viver psiquicamente de forma independente. É aí que eu vejo muito essa questão transgeracional. A gente encontra muito, eu encontro lendo o processo, lendo perícia, né? Que aquele sujeito alienador viveu processo de alienação e reproduz, porque também não se tornou um sujeito psiquicamente independente. Pode passar. Então, acaba que a alienação ela pode ser uma tentativa desesperada de busca de equilíbrio, uma vez que mobiliza família, amigo, vizinho, profissional, instituições judiciais, existindo sempre a fantasia de que essas pessoas, de alguma maneira, irão restabelecer a homeostase familiar perdida. Para tanto, o alienador não mede esforços. Ele é capaz de mentir com o objetivo de destruir o outro, não só para os filhos, mas também para si próprio e para todo mundo que está envolvido ali, né? Ele não respeita regras e costuma não respeitar as ordens judiciais.
presume que tudo lhe é devido, que as regras são para os outros. Então, é muito comum a gente ver, né? Vai lá diante do juiz, estabelece um acordo, mas não cumpre o acordo. Ou manipula, né, Maurício, o acordo do jeito que acha. E aí eu volto lá na questão da guarda, principalmente quando a guarda é unilateral ou quando tem o fatídico residência de referência. Pode passar, Caterine. Ele não vê outro ângulo que não é seu, e principalmente o ponto de vista e interesse dos filhos são ignorados. É isso que eu falo, os filhos se tornam um objeto para que a vingança, para que a raiva, né, aconteça. Acreditam muitas vezes na mentira que criam, não suportam deixar o filho em contato com outro genitor, principalmente quando esse outro genitor constitui uma nova família. É como se arrancasse dele uma parte do seu corpo, né? Sendo muito convincente no seu desamparo e nas descrições quanto ao mal que lhe foi infligido e às crianças pelo genitor-alvo. Consegue muitas vezes fazer as pessoas envolvidas, no seu caso, acreditarem nele. Eu vejo que existe uma dissociação da realidade, né? Ele acredita naquilo que ele criou e faz com que os filhos também acreditam, sintam, sofram com algo que não existiu, exprimindo emoções falsas. Aqui a gente vê muito o caso das falsas denúncias. Eu estou analisando esses dias uma oitiva de um garoto que está acusando o ex-namorado da mãe de abuso sexual. Se não fosse um menino de 11 anos de idade, eu diria que eu estava diante de um psicopata. O garoto descreve, não tem um mínimo de emoção. Ele está aqui desenhando e falando com a agente da polícia que estava ouvindo, ele falando, contando as histórias ali, mas assim, não há um mínimo de emoção naquela história. E o pior, ele botou a agente no bolso. E ela achando o máximo como ele falava, as coisas. É um garoto que deve ter um potencial intelectual bem alto. E a gente dando corda para ele, e eu digo que ele botou no bolso porque ela fez o relatório, e no relatório ela tem certeza do abuso. Agora, um garoto que à época tinha 6 para 7 anos de idade. Segundo ele, foi estuprado por um adulto. E ela perguntou: o que você sentiu? Me incomodou. Ora, esse garoto não pode ter só se incomodado, né? Mas, enfim, vamos lá, Caterine. A gente precisa pensar, então, né? Para tanto, é preciso que os dois, os ex-cônjuges, tenham maturidade emocional para lidar com o processo de separação, que é o que normalmente a gente não encontra. Pode parar, Caterine, porque o que eu tinha escrito sobre a escola eu vou falar agora, então. Então, o que a Sandra, gente percebe. Oi, Sandra, só para te situar um pouquinho no tempo, a gente vai até às 9h10, mas tá. a gente está, faltas. E aí, se você quiser abrir para o debate também, para a gente poder Isso, eu só compartilhar um vou pouquinho, fechar tá? rapidinho para a gente abrir para o debate. Ok. Né? Então, o que eu vejo em relação à escola, o que vai repercutir lá na escola, né, são consequências que é aquilo que eu já disse, né? O grito de socorro que essas crianças e adolescentes vão apresentar lá. E se a escola não souber ler isso, ela vai tratar esse menino como um menino problema, né? Esse menino vai sofrer bullying da própria escola. E a escola, infelizmente,
não se prepara. Isso que o Maurício falou. Estou vendo que nós temos aqui uma outra advogada, né, doutora Tati? Isso que o Maurício falou, né, dessa escola, que se nega a dar informações aos genitores, porque ele é só o genitor responsável pelo financeiro. Oi, querida, é alguém que é conivente com o ato alienador, né? Bom, gente, a lei é muito clara, a lei está aí, é a 12.318/10, ela traz exemplos dos atos alienadores, né? Ela é uma lei exemplificativa. Para nós que trabalhamos com a clínica, é muito importante a gente conhecer, para a escola também, porque são atos que a gente percebe no dia a dia. Não é tão difícil percebê-los, né? Mas é importante que a gente conheça, que a gente saiba, né, o que está ali. Eu falei demais, vamos lá. Luca, como vai? Sandra, tu foi falando e eu fui anotando, já acabou as páginas, eu não tenho onde anotar mais nada. Mas é porque é muita coisa, né, que você trouxe, assim, para a gente pensar mesmo, assim, lugar da escola, né, como é importante essa coisa de pensar a escola não só como cúmplice, mas como autora de um ato Uma alienador, autora. Sim, autora, né? Então, é preciso, né, pensar muito sobre, né, assim, como é que essa escola também precisa, né, talvez ser educada sim, para lidar com as famílias que estão vivendo num período de fragilidade, porque a criança vai expressar, eu fico pensando, o sintoma dela, a angústia dela, né, a raiva dela. Isso tudo vai precisar ir para um lugar bem seguro. E a escola é esse sim. lugar que ela está lá, que ela tem uma rotina, que não mudou, a família mudou, pulverizou, ela não sabe mais onde é que ela está localizada na família, mas a escola está lá com a rotina dela. E lá, como é um ambiente que a criança, né, tem a esperança, talvez que Sim, alguém olhe para isso, ela vai expressar sintomas dela lá, né, pedindo esse socorro, né? Então, eu acho que ela é retraumatizada, como tu falou, né? Então, pela escola. Quando a escola não valida a dor dela, né? Quando a isso. escola insiste em negar o que ela está vivenciando, né? Então, eu fico pensando nisso que tu traz como uma riqueza muito importante para que educadores, né? Assim, esse espaço aqui é aberto para todas as pessoas que cuidam de crianças, né? Advogados, educadores, mas é importante que a escola entenda o lugar dela, social e É. afetivo, porque é isso, é cuidar do afeto, é cuidar do emocional, isso também está na lei, né? E é importante, né, André, a gente poder ter esses espaços de discussão, mas é Uhum. importante as campanhas de orientação e de esclarecimento, Uhum. porque muitas vezes as pessoas não sabem, Não. sabe? Muitas vezes, né, Maurício Tati, as escolas se negam, por incrível que pareça, não conhecem a lei de diretriz e base Pois da é, que é uma lei educação. que rege as escolas, a educação, Sim, mas né? muitas vezes não conhece, né? Uhum. Às vezes Diga, chega Tati. um pai pedindo para a gente entrar com uma ação para ter acesso ao boletim da criança. Aí eu falo assim: não, isso é um direito seu. Você é pai, chega lá com a certidão de nascimento, fala: eu sou pai, cadê o boletim? Quem que é a professora? Né? Que horas que meu filho faz o contraturno? Eu preciso saber a informação entrar com uma ação para saber isso. Falei: não, você tem todo o direito. Vamos lá comigo, doutora. Eu falo: não, não carece de eu ir lá contigo. E se Mas a muitas escola não vezes tem sabe, que ir, você vai né, na Tatiana? polícia e leva a polícia na escola. Eu Uhum. Muitas odeio vezes enfiar a polícia precisa. onde tem criança, mas às vezes ela é É, necessária. mas muitas vezes precisa de uma petição judicial para que a escola reconheça o direito da criança de que Da, É, aquele pai participe, aquela mãe participe da vida dele.
né? Eu Agora, férias sempre digo escolares, né, isso. doutora Sandra? Oi? Férias escolares agora, né? Que não fornece a um dos genitores qual é o período de férias. Aí tem que entrar com ação para saber o dia que a escola vai dar as férias, quando é que o menino vai estar livre, né? Aquela coisa toda, para poder É, conviver com a outra parte durante as férias. O negócio está bem complicado. É E a muito escola se nega, difícil. a né? escola Pois se é, Tem que, nega. e eu acho que nega por desconhecimento, gente, Uhum. sabe? porque acha que o direito é só. É como diz, eles entendem que a guarda é a convivência, né? A guarda é a convivência, eles misturam tudo, né? Então eles querem entender um pouco do direito e colocam realmente em cima disso, né? O pai ou a mãe é somente o pagador, somente o É, responsável financeiro. E o outro é quem toma conta de tudo, quem vê boletim, quem recebe informações, notas, tudo, né? O que tem que Mas eu receber é acho só que um, o é, outro não. O mas outro é eu acho que é excluído, né? isso. Acho que é isso, Maurício, que Sandra está falando, né? Assim, esse achismo é que não tem mais lugar, não pode ter mais lugar, É né? muito complicado. Então, não pode, ele não pode supor, né? Ele precisa saber, né? É, Para poder cuidar daquela criança de uma forma integral, que é isso que a escola promete, né? Eu achei interessante, Sandra, quando tu trouxe esse conceito que eu não conhecia, hemiplegia simbólica, né? hemiplegia simbólica. E esse conflito de lealdade, olha como é devastador, né, para uma criança ter que, por defesa, porque ela não vai ter acesso ao outro, né, se submeter à É, violência, né, e se amputar, né, porque é uma autoamputação, né, de uma parte dela, que é aquele outro genitor que está sim. tendo. Nossa Senhora, esse conceito eu não conhecia, achei É muito interessantíssimo. violento, né? É, É muita pois é. violência. Uhum. E Diga, como isso, Caterine. sim, foi. Sandra, a respeito da escola, eu fiquei pensando numa questão assim. Eu acompanho um caso de um casal, um ex-casal, né, próximo a mim, e aí você foi falando, eu fui ficando meio, eu fui ficando meio, minha nossa. Ai, 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 né? Porque, tá, a gente já sabe que acontece alienação e tudo, né? Mas, e essas cenas na escola muito comuns, assim, a ponto do pai estar chegando na escola, o porteiro fechar o portão para o pai não entrar e ter acesso ao filho de 14 anos, de 15 anos, que o juiz disse: o seu filho pode escolher com quem estiver a hora que ele quiser. Ele pode ficar na casa da mãe, na casa do pai, né? E aí tem toda uma alienação e tal, e aí é onde vem a questão da escola que eu fiquei pensando, vem um certo conluio da escola, né? Que faz com um desses genitores, com a mãe, né? E, e aquilo que você disse, a escola é um terceiro, a justiça é um terceiro. E aí a escola deixa de ser um terceiro, né? Porque quando faz um conluio, deixa de ser um terceiro. Então, Toma partido, né? toma Toma partido, partido. deixa de ser esse terceiro, que o terceiro é que vai ajudar a fazer essa discriminação entre ela, inclusive essa criança, como você disse, né? O alienador, ele não se distingue do outro, é como se o outro fosse uma Sim. extensão dele, né? E o É terceiro quase um vira para incesto, né, favorecer Raquel? essa distinção, essa discriminação. Oi? É um incesto que a escola faz, então, né? Porque Sim, ela se cola sim, num dos isso. genitores, né? É. E aí eu fiquei muito curiosa, talvez, a curiosidade. Você estava falando, né, de quem procura, e eu fiquei pensando se algum alienador já te procurou, sabe? Já, Né? Se um já, só que eu alienador não te procurou, aceitei. diz Eu não como, aceitei. como sendo Alienado. o alienado, É, o né? que aconteceu já assim, né? Só que Aham, eu percebi, sim. mostrei o que estava acontecendo e a pessoa disse não, eu quero, é isso. Falei, bom, aí não é comigo, né? Não sou eu que vou trabalhar isso. Aham. Porque uma coisa que eu não disse é que um outro conceito que a gente tem trabalhado hoje é o conceito da autoalienação.
né, que a gente encontra também nos processos de alienação. Né? Então, o sujeito se autoaliena e acusa o outro de alienação. Sim. Então, outro momento em que a gente tem encontrado. Então, assim, acusa a escola de que não dá informação, mas você pergunta assim, mas você já foi lá? Não, eu mandei um e-mail. Não, estou perguntando se você foi lá, marcou uma hora com o coordenador, marcou uma hora com a direção da escola, né? Não, mas eles... Cara, você não está me ouvindo. Eu estou perguntando se você foi lá, né? Não, não fui. Então vai, né? Ah, mas eles vão falar. Vai, faz isso que a Tatiana falou, leva a certidão de nascimento, a sua carteira de identidade, diz, eu sou o pai, está aqui provado e eu tenho direito. Né? E eu sempre digo ao contrário, o seu filho tem direito. Né? Porque o direito é da criança a ter pai e mãe. Está lá na Constituição, eu volto lá. O poder familiar dá ao filho o direito de pai e mãe. E isso a gente não pode negar a ele. Porque como a alienação, né, Sandra? Assim, fiquei pensando nisso, né, gente? Não sei se faz sentido de ser. Como a alienação, às vezes, ela é muito sutil e ela é silenciosa e é insidiosa, vou usar as palavras de John Rivière, né? Ela é, né? Então, assim, essa, por exemplo, essa cena que você traz do garoto, essa cena que você traz, né, do garoto que é policial, a agente, meio que embarca, é um convite, né, que é muito fácil, digamos assim, cair. É isso, sabe? Eu fico pensando, a pessoa te procura, né? Você tem muita experiência e tal, e você tem, né, esse feeling, tem tudo, né, tem toda a tua, tudo que tu carregas. Mas não deve ser muito, deve ser muito difícil, é isso que eu quero dizer, né? Porque é uma coisa que está ali no limiar, né? Numa fronteira, digamos assim, sabe? Né? É muito, Sim. muito difícil. E é isso que eu falei, Caterine, porque é Difícil. muito, às vezes, no início do divórcio, né, o ato alienador acontece, mas Uhum. as pessoas vão elaborando e vão, né? Isso é o que eu chamo da alienação normal, vamos chamar assim, né? O que nos preocupa é quando isso se prolonga e vai aumentando cada vez mais, né? A situação vai aumentando e os meninos sofrendo. É muito grave. Isso aqui é o mais grave, a gente Que leva ao perceber, suicídio, exatamente, como você disse, que leva ao suicídio, né? Como a gente já sim. viu casos aqui também, né? Eu Acho que tive Lucas vai um falar. paciente que suicidou. É, Porque pulveriza, né? Eu acho que pulveriza, não tem mais âncora nem num nem no isso. outro, né? Sim. E É aí porque então não tem Porque, eu, porque para né? um ele É não justamente existe aquela. como ele, né, Andréia? E para o outro ele não tem acesso, digamos assim. É, Ele está sem ele não acesso. pode Então ter ele fica acesso. sem existência, ele não Isso. tem Ele lugar de não tem existência. lugar. É. Lucas quer falar. Lucas, Oh, boa noite. Vou fazer meu esforço como estrangeiro. Primeiramente, parabéns. Tenho o enorme privilégio de conhecer profissionalmente a Sandra, realmente de uma qualidade admirável e reconhecido fora do Brasil. Eh, eu gostaria de poder, talvez, trazer uma perspectiva diferente ao chegar aqui desde outra cultura. Eu venho de uma cultura mais teu som está falhando, Lucas. Hein, Lucas, teu som está falhando. Vamos deixar então para outra, tá Isso, bom? volta. Você estava falando que você vem de uma cultura diferente porque falhou o teu som. É diferente. Isso, aí, o que eu estou vendo aqui?
por exemplo, uma coisa que eu vejo desde o próprio Estado e as costumes, né? É, vendo que o incentivo do Poder Judiciário, na costume cultural, é, há como um incentivo na dupla responsabilidade do cuidado materno para a mulher que não é da família tradicional. Isso por um lado, né? E vejo uma dicotomia, inclusive quase infantil ou adolescente, em qual é o bom conselho nessas práticas, inclusive desde os organismos públicos, né? No caso, a idiosincrasia da educação. E a pergunta é pelo seguinte, né? Eu fiz minhas anotações aqui com as minhas limitações na língua, né? E marco esse conceito que a Sandra marcou, né? De aquela dinâmica familiar e tal. Não podemos negar que aqui há uma ausência paterna que acho que é histórica, que essa é a maior diferença que eu vejo aqui, chegando desde outra cultura, né? Eu acho que estamos já na quinta geração das famílias Está falhando o som. desarrumadas, podem, não é para aprofundar. A Não sei se é a pergunta tua bem internet, simples. Lucas, que está se falhando. Você estava falando da quinta Ah, geração. de famílias desarrumadas, eu vejo no Brasil. E aí onde eu vejo que também aquela alienação, às vezes, é praticada por avós, por exemplo, usurpando o espaço da mulher que se transforma em mãe. E vejo isso como que todo mundo tem um caso de perto, mas ninguém percebe o que está rolando. E nesse contexto, na minha leitura limitada, talvez errada, e como é que essa mulher consegue sociabilizar amorosa, laboral, economicamente, amorosamente, dentro dessas dinâmicas? Acho que está uma isca que no fundo está na volta da esquina o que está rolando na violência nas escolas, como muito bem você expressou, que as crianças explodem nessa confiança com os coleguinhas que são pares, e, e aí dá para, já não quero atrapalhar mais, mas eu estou trabalhando em um projeto que nasceu no México sobre evolução dos paradigmas do bullying dentro das escolas, que tem a ver com a problemática das crianças em conflito familiar. E hoje, vou simplificar, eu tenho 46 anos, na nossa época a gente armava as coisas na porrada, como se falava, né? Beleza. Depois, com uma criança como um quadro em branco a encher informação, pedagogicamente na escola, e um núcleo de proteção infantil bom, né? Na época dos 2000, né, na década dos 2000, né, começa o cyberbullying, né, onde está subindo melhor? Está subindo? Está subindo Volta não? só um pouquinho. Está me ouvindo Falhou um bem? pouquinho. Ah, tá. Rapidão. O bullying, né, na evolução dos paradigmas do bullying. Na época dos 90, dos 2000, né, a gente arrumava diretamente, partindo da base de uma criança que é um quadro em branco de encher informação pedagogicamente na escola, na sociabilização e alfabetização, e o núcleo de proteção familiar. Beleza. Com a informação que a gente accede na rede, começa o problema de crianças, adolescentes com a violência por meio da internet, né? E o acesso à informação sem pedagogia. Mas agora, em relação ao suicídio, está o cyberbullying, onde num dia, numa sola publicação, uma criança pode ter uma vida estragada, e isso que está diminuindo o suicídio das crianças. O último caso que tivemos em Equador, uma criança de 8 anos que jogou sua própria vida.
Então, acho que vale a pena a reflexão. Eu que venho de fora e quero já fechar é meu compromisso, como gostaria que está Tatiana aqui, eu estou em Brasília neste momento, de criar força para levar estes com leitura. Você vê os ataques nas escolas, como eram, foram primeiramente nos Estados Unidos por conta do acesso à informação na internet, toda a estrutura de uma informação sem pedagogia, não estamos negando isso, e como agora, em Brasil, já levamos 33 ataques no que vai do ano. A pergunta, finalmente, é: você não acha que há uma questão histórica na idiosincrasia brasileira, nas problemáticas familiares, como grande paradigma da problemática a nível global, como para tratar, pelo menos, o direito comparado com intercâmbio de outras culturas? Lucas, eu acho que faz sentido o que você está trazendo, né? A nossa cultura, realmente, eu vejo, né? Na minha experiência, eu estou há 45 anos trabalhando, o lugar do pai, ele foi muito desqualificado, tem sido muito desqualificado, né? E tem dificultado essa relação pai-filho. Ao mesmo tempo, eu vejo uma resposta do pai, do masculino, né, da função paterna, que é o meu tema de estudo, muito forte. Né? Eu vejo os homens chegando a mim e dizendo: Sandra, eu quero o direito de ser pai. Agora, nós estamos vivendo um momento histórico, e eu acho que isso aí é tema para uma outra live. A gente está vivendo um momento histórico do lugar da mulher e do lugar do homem. Né? O exacerbamento que eu chamo do feminismo, eu vejo como uma perda de espaço da mulher. E o homem sendo desqualificado nisso. Então, tem uma questão histórica e cultural, sim, que eu acho muito grave, mas eu vejo uma reação do pai, do homem, na busca da paternidade. Eu acho que essa é uma conversa longa que a gente pode ter. E a Leda está querendo falar. Diga, Leda. Boa noite, Sandra. Boa Eu noite. não abro a câmera porque está impossível aqui para mim fazer É, isso. Sou de João Pessoa também e também sou da área do direito, embora não exerça tanto, mas na época que eu estudava essas questões da alienação parental, você falou aí no início dessa possibilidade, né, de acabarem com a lei da alienação parental, e na época se comentava, né, quando eu estudava esse assunto, é que principalmente aquele genitor que perdeu a guarda porque foi acusado de abusador, é ele quem entra com muitas vezes com a ação de alienação parental para ter acesso à criança, e era justamente por causa disso, né, que queriam acabar essa lei da alienação parental, porque muitas vezes ela favorecia os homens violentos, né, que brigavam na justiça, né, para tirar da mulher a guarda dos filhos como uma forma de vingança. Isso ainda procede? É assim mesmo? Ou tem outros motivos, né, que estão aí favorecendo o fim da alienação parental, dessa lei? fim da lei, né? Leda, essa é a grande desculpa, né? Que não é verdadeira. Para se tirar a guarda de uma criança, de uma mãe, não é de um momento para o outro, como se diz, não é o homem chegar e dizer: estou sendo alienado, e o juiz. Nós vivemos processos de 3, 4, 5 anos, N perícias, N discussões, e te digo mais, aqui Tatiana, Maurício, que são batalhadores da área, podem me dizer, é raríssimo
haver a reversão da guarda nessas situações. Até porque a própria lei fala da proteção integral da criança. Num caso de suspeita de abuso, imediatamente o acusado é afastado da criança. Então, esse argumento que as alienadoras levantam e que conquistaram, infelizmente, o movimento feminista, as deputadas aqui no Congresso, esse argumento é falso. Não é assim que as coisas acontecem. Eu tenho processos que eu acompanho há 4, 5 anos, já se provou que o pai não abusou e esse pai não consegue ver os filhos. Quer dizer, esse pai perdeu esses filhos, porque eram crianças de 1, 2 anos de idade na época. Há 5 anos, essas crianças não reconhecem esse homem como pai. Então, assim, eu posso te afirmar que quem começou esse movimento foram mulheres alienadoras graves que perderam a guarda, sim, depois de anos de processo, de várias perícias, mas são pessoas poderosas que conseguiram arregimentar apoios e que vão destruir a lei. Agora, eu digo a você, eu acho a maior maluquice do movimento feminista. Porque se a gente prega a igualdade de condições, a igualdade entre o homem e a mulher, eu vou retirar do pai do meu filho, aliás, eu vou tirar do meu filho o direito dele ter pai e vou me sobrecarregar. Eu não entendo. Para mim, isso é uma contradição que não cabe na minha cabeça. Confesso que eu não entendo. Né? Então, assim, você não tenha dúvida, esses processos estão cercados de mentira. E se a gente pensa, e aí você me desculpa o que eu vou dizer, mas se a gente pensa que esse processo, isso aí sai de um gabinete de uma Damares e que é um Magno Malta quem está encabeçando, eu não posso acreditar nisso. Diga, Tati. Não, é que assim, é ingenuidade mesmo, achar que saiu da cabecinha brilhante daquelas duas pessoas. Porque elas são muito fortes, assim, né? Sempre quando a gente está em contato com mães alienadoras, seja em audiência pública, ou seja em sessão solene de primeira infância, elas são muito agressivas. Muito agressivas. Elas me pararam no banheiro e falaram que eu sou advogada de pedófilo. Eu já Nesse fui agredida nível. E é fazendo nesse palestra. nível. É em raspar cartaz assim, revoga LEP na minha cara. Isso aí eu já nem sofro mais. Mas é isso que você falou. Essa semana mesmo eu fiz uma audiência e aí o meu cliente falou assim: eu quero ser pai. E a advogada da outra parte falou assim: não, você não tem esse direito porque você passou 7 anos sem ver a sua filha. Aí ele, negativo, eu fiquei 7 anos sem ver a minha filha porque a mãe da minha filha não me deixou ver a minha filha. Ficou mudando de estado, mudando de cidade, não dizia onde estava. O homem contratou detetive para achar a filha. Sabe? É uma piração que eu falo, cara, o homem quer ser pai num país que tem um monte de filhos sem registro de pai, encontrar um homem que tem pai, e aí a advogada da outra parte falando, eu falei, cala a boca, vamos nos unir pela criança, deixa os dois pra lá. Mas é isso, foi um desabafo. Diga, Andréia, Ou eu vou chegar naquela hora dolorosa que da ninguém quer, função paterna. a função interditor. Mas eu queria muito agradecer, Sandra, sua Obrigada, querida. participação. Fez a gente pensar em muitas coisas, deu suporte para a gente que trabalha, né, com criança no consultório, né, que dá assessoria também às escolas, né, e como foi rica a tua fala, me fez pensar em um monte de coisa, enfim, é importante que a gente esteja atento a essas questões e de uma forma muito é, é,
sem estar envolvido no sentido da paixão, né? A gente precisa ter uma certa, não é neutralidade no sentido de não se comprometer, mas a gente precisa olhar isso de uma forma mais ampla, né? Que eu acho que quando, Sim, né, direciona o olhar, perde-se muita coisa, né? Perde-se muita coisa. Então, foi muito importante a presença também dos advogados, a gente nunca teve aqui, eu acho, né? Assim, obrigada pela participação de vocês, acho que foi bem esclarecedora trazer também essas questões. E aí a gente eu se que vê no agradeço, próximo querida. ano com a continuidade, né, desse núcleo, que é núcleo que estuda as contribuições de Winnicott para a educação. A gente não trouxe muito, assim, na letra, vamos dizer assim, a teoria de Winnicott, mas ela estava presente aqui em tudo que foi falado, Sim, né? E foi importante porque as outras pessoas que não têm essa intimidade com o Winnicott pôde também, né, entender do jeito que ele falava, que era para todas as pessoas entenderem, né? A teoria dele não tinha nada de é. jargões, enfim. Então, foi muito importante que você trouxe essa reflexão muito rica para a gente. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Quero Até só mais. parabenizar, Sandra, desde a primeira fala que eu te ouvi nos primeiros encontros, eu virei sua fã. Pesquisei sobre você, vi vídeos sobre você, porque realmente é encantador. Você fala muito bem, tem um contexto, um conhecimento que enriquece muito. Então, toda vez, André, eu vou querer que, quando a Sandra falar, eu vou querer estar. Muito obrigada. Pois É seja muito bem-vindo. muito gostoso, muito Obrigada, Obrigada, gente. Sandra. legal. Obrigada Obrigada. aos advogados, Obrigada a todo mundo. Catarine. Bom fim de Boa noite a semana para todos. vocês. Parabéns. Bom final de Obrigada. semana, Obrigada. gente. Beijo, Parabéns boa a noite. vocês Até pelo trabalho aí. 2024. Até. Ai, que pena. Até. Tchau. Tchau, Beijo. Márcia. Tchau, Tchau. Lucas. Tchau, tchau, gente.